Olá! A ideia aqui é a gente passar juntos por um guia bem prático do novo processo de reembolso de deslocamento. O nosso objetivo é garantir que tudo, desde o planejamento até a hora de receber o dinheiro, seja o mais simples e direto possível, sem complicação. Então vamos lá, direto ao ponto. Bom, a principal mudança é essa aqui. A gente está saindo de um modelo de valor fixo por mês para um reembolso que se baseia nos gastos que realmente aconteceram. A palavra que vai guiar a gente nesse processo todo é comprovação. Isso não só traz mais transparência, mas também alinha os custos de um jeito muito mais justo com cada projeto. Então vamos começar pelo começo, pelo que é essencial. Antes de pensar em qualquer viagem, a gente precisa entender o que faz uma despesa poder ser reembolsada. A regra para ser elegível é bem clara. O reembolso vale para visitas em escolas ou outros setores que são essenciais para as atividades. Mas, olha, um ponto de atenção super importante. Visitas às secretarias de educação não entram nessa política, tá bom? E claro, é fundamental dar aquela checada para ver se o projeto está na lista dos que participam do programa. Tudo certo, entendemos o básico. Agora vamos para a primeira fase. E sendo bem sincero, a mais crítica de todo esse fluxo. O que precisa acontecer antes de qualquer deslocamento? Planejar não é só uma dica, é a base de tudo. A pergunta é essa, bem direta, porque a resposta também precisa ser: o que exatamente a organização espera que a gente faça antes de pegar a estrada? É aqui que a nossa responsabilidade começa de verdade. Aqui estão os 3 pilares do planejamento. Primeiro, a visita tem que estar lá registrada oficialmente no planejamento do projeto. Segundo, precisa ter um detalhamento do que vai ser feito e uma estimativa de custos. E terceiro, que é fundamental, ter certeza que essa atividade faz sentido e atende às demandas do projeto naquele momento. Sem isso, a gente nem começa. Essa frase aqui deixa o risco bem explícito, né? Não registrar a visita antes não é um detalhe pequeno. Pode simplesmente significar que o reembolso não vai ser aprovado. A mensagem é bem simples. Planeje primeiro, para depois gastar. Ok, planejamento feito, tudo certinho. Agora vamos para a parte da execução. Vamos falar de dinheiro. Quais despesas são cobertas e, mais importante, quais são os limites? O número é esse, R$ 80. Esse é o limite máximo por semana e por projeto. É um valor pensado para cobrir as viagens de rotina. E se por algum motivo excepcional for preciso passar desse valor? Aí é super importante conversar antes com a supervisão e ter essa aprovação. A comunicação aqui é tudo. Este slide aqui deixa tudo bem visual, preto no branco. O que dá para reembolsar? Combustível, desde que tenha nota fiscal, e transporte por aplicativo, com o recibo da viagem. E o que não entra nessa conta? Alimentação, compra de materiais, conserto de equipamentos, basicamente qualquer coisa que não seja o deslocamento em si para aquela visita que foi planejada. Certo, a visita foi feita, os comprovantes estão guardados. E agora, qual o próximo passo? A gente entra na terceira fase. Como a gente transforma essas despesas numa solicitação oficial de reembolso? Olha só, o processo de solicitar o reembolso tem 2 partes, e as 2 são obrigatórias, viu? Primeiro, a gente faz a solicitação formal lá no aplicativo V-Expenses, anexando os comprovantes. E segundo, tão importante quanto, é preciso registrar essa mesma solicitação na planilha oficial de controle. Um não funciona sem o outro, eles se completam. E aqui está ela, a famosa planilha de controle. Pensa nela como o nosso centro de comando. É o lugar que organiza todas as solicitações e permite que todo mundo acompanhe o andamento, tanto quem pede o reembolso quanto a equipe financeira. Preencher essa planilha é uma etapa que não dá para pular. E na hora de preencher a planilha, algumas colunas são vitais. O nome, o projeto, a data do gasto, a descrição e o valor. Mas eu quero dar um destaque especial para a coluna Link Planejamento. Essa coluna que conecta a sua despesa com aquela atividade que você registrou lá na fase 1, sabe? É ela que fecha o círculo e prova que aquele gasto estava previsto. Você fez a sua parte, planejou, guardou os comprovantes, lançou no aplicativo e registrou na planilha. Agora, vamos dar uma espiada no que acontece nos bastidores. Como a sua solicitação é analisada e como você fica sabendo se deu tudo certo. Essa linha do tempo mostra a jornada completa. O prazo de 10 dias para o pagamento começa a contar assim que você envia a solicitação no aplicativo. Durante esse tempo, o time financeiro confere tudo, valida os comprovantes e, o mais importante, atualiza o status lá na planilha. É por lá que a gente vai ver se foi aprovado, recusado ou se tem alguma pendência. Chegando na reta final, vamos resumir tudo em algumas regras de ouro. Se for para guardar só algumas coisas desse nosso papo, que sejam estas. São as responsabilidades que fazem o sistema todo funcionar bem para todo mundo. A primeira regra é a mais simples e a mais direta de todas. Sem um comprovante válido,
seja a nota fiscal do posto de gasolina ou o recibo do aplicativo, não tem como ter reembolso. Simples assim. Não tem exceção para essa regra. E a segunda regra de ouro, uma solicitação que foi feita no aplicativo, mas não foi registrada na planilha de controle, é uma solicitação incompleta. É bom lembrar, o aplicativo oficializa o pedido, mas é a planilha que coloca ele na fila de análise. Sem ela, o seu pedido pode ficar parado. E qual é o resultado de seguir todo esse processo direitinho? É o que a gente chama de aprovação imediata. Isso acontece quando está tudo perfeito. O planejamento foi feito lá atrás, a planilha está preenchida certinha e os comprovantes são válidos. A solicitação é aprovada de primeira, sem nenhuma pendência. É o cenário ideal que a gente sempre busca. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse processo todo, bem estruturado, é mais do que só seguir regras. É um ótimo exercício de organização, né? Se a gente consegue aplicar essa clareza nos nossos gastos profissionais, como será que essa mesma disciplina poderia melhorar nossa organização financeira pessoal? Fica aí a pergunta para a gente pensar.